O Chaves do SBT, ele veio para lá na época do Sérgio Malandro, que ele tinha aquele programa lá, Bozo, que até alguns retardados quiseram fazer uma associação do Bozo com o Bolsonaro, que é o tipo de piada que não pega porque isso aí é coisa de velho. Piada de velho, não pega na nova geração. Isso foi um erro da esquerda. Ninguém mais sabe quem é Bozo, né? Quando eu nasci já não tinha mais Bozo. Então, lá passava o Chaves como quadro. Do programa do Sérgio Malandro. E as pessoas manifestaram um interesse naquele quadro e o Silvio Santos começou a exibir o Chaves e o spin-off dele, que é um Chapolin, mexicanos, da Televisa, né? Como obra solo. E de repente isso gerou uma febre. Eu não sei, até hoje ninguém sabe bem porquê. Alguém aí do meio CH pode me explicar melhor por que o SBT tratou pior o Chapolin, foi mais inconstante com o Chapolin, porque todo mundo gostava do Chapolin também. Mas ele colocou lá, passou por 36 anos, mais ou menos ininterruptável, teve alguns momentos em que o Chaves deixou de ser exibido, mas sempre havia muito protesto, e isso eu me lembro, eu cheguei a participar nessa época. E não, eu cheguei a participar em algumas vezes que retiraram o Chaves, mas geralmente o SBT ainda tinha o contrato, agora não tem mais. Algumas observações a serem feitas. A primeira dublagem do Chaves foi a dublagem feita pelo estúdio Maga. Né? O Maga tinha esse nome porque o diretor de dublagem era o Marcelo Gastaldi, que era o dublador do Chaves, que ele faleceu precocemente. Quanto à dublagem do Chaves, ela é uma dublagem magnífica, de fato, tão magnífica ao ponto de que ela consegue fazer muitas pessoas acharem que aquilo foi feito no Brasil e não no México. Ela é uma dublagem que você pode dizer que ela foi uma super dublagem, que todos os dubladores eram muito bons. Em alguns casos, como é o da Dona Florinda, a dubladora era muito melhor, não sei os nomes de todos eles aqui, era muito melhor do que a própria Florinda Mesa. Né? Em alguns casos, a dubladora era muito melhor. As vozes não eram parecidas dos dubladores dos dois lugares, mas, por incrível que pareça, eles fizeram um trabalho realmente exponencial. Colocaram referências da cultura brasileira, da história do Brasil, que são coisas que, nessa época, a maioria das adaptações, por exemplo, para os quadrinhos, etc., colocava essas referências. Eles criaram nomes brasileiros para os personagens, por exemplo, El Chavo del Ocho seria o menino do 8. El Chavo é uma gíria muito típica do espanhol mexicano. E o 8 seria uma referência que, dependendo do nível de interpretação que você faça, pode ser ou porque a Televisa era o canal número 8, ou porque o Chaves mora supostamente na casa número 8. Mas ninguém sabe o nome do Chaves. Salvo engano, alguns materiais suplementares divulgam, mas ninguém sabe. Então ele colocou esse nome Chaves para preservar a sonoridade e preservar a eufonia. E deu certo, porque, por exemplo, o Madruga era Don Ramon em espanhol.
Ele colocou Seu Madruga por quê? Porque porque o Ramon Valdez era muito parecido. Eu já vi pessoas dizendo que é porque é implícito que o Seu Madruga é um alcoólatra, ele só chega de madrugada. Não, não tem nada a ver. É porque o Ramon Valdez, ele era muito parecido com um nadador brasileiro da época, muito famoso, chamado Madruga. Teve esse nadador, vocês podem procurar aí. Não, acho que ainda, meu pai está dizendo que ainda é vivo. É vivo ainda. Acho que ainda está vivo, não sei. Então eles mudaram os nomes, eles tiraram muitas gírias, né? E colocaram no lugar figuras brasileiras, que são coisas que não iriam funcionar. A Tirindrina, que é outra gíria, que seria a Chiquinha, que é outra gíria típica do espanhol do México, né? Que é uma coisa. Aí é que tem um detalhe. Simbolicamente você tem uma perda. Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque o Chaves, ele como eu posso dizer, de dramaturgos. O público que o grande Roberto Gomes Bolaños, o Chespirito, tem em mente, muitas vezes, são os outros dramaturgos. Então você tem esses nomes genéricos, esses nomes minimalistas, né? Que de certa forma é uma brincadeira que ele faz muitas vezes com as convenções do cinema e do teatro. Por exemplo, naqueles episódios que envolvem a eletrocução, o que é na casa do Seu Madruga é o primeiro que eu assisti. Veja que o episódio, todos eles ficam com a mão, né? E eles fazem no fim a vênia teatral, só que todos eles caem no chão, né? Então, grande parte dos diálogos, eles têm referências a figuras narrativas. Por exemplo, o Seu Madruga, ele fala em hipérbole, muitas vezes, né? Figuras de linguagem. Ele é um humor. Ele é um humor. Como eu posso dizer? Cujo público parece ser um outro escritor de teatro, um outro dramaturgo, ou um outro crítico de teatro, ou um outro crítico literário. No Chapolin você tem isso também, né? Que você tem um episódio do Chapolin que o Chapolin fala que o único público... o Chapolin Colorado entende todas as línguas, menos a língua falada pelos críticos de cinema, né? Nessa época você teve lá a Nouvelle Vague, aí tinha lá essas figuras tipo André Bazin, e os alunos dele, Truffaut, Hormer, Angélique Godard, etc., que eles criavam essa linguagem para falar de cinema, que era cheia de termos, da poética de Aristóteles, da retórica clássica, da poética clássica, do marxismo. Aí misturava tudo, do existencialismo, aí misturava tudo e ficava um negócio que ninguém entendia. Falar, porque isso aí é o bathos do personagem, não atingiu o senso de gravitas, não atingiu não sei o que realmente é uma coisa ininteligível, né? Existem inúmeras referências culturais, inúmeras ocultas no Chaves Chapolin. Poderíamos fazer vários vídeos falando aqui a respeito disso. De certa forma, também tem referências ao catolicismo, e esse é um erro da versão maga, que ela minimizou muito essas referências ao catolicismo, né? Minimizou muito, então você minimizou, você perdeu muitas referências ao catolicismo, que é tema para um outro vídeo, as referências ao catolicismo no Chaves. E aquilo ali virou uma mitologia na cabeça de todo mundo, no Brasil.
de certa forma, geralmente era 6 horas da tarde, na maioria das vezes. O Chapolin costumava ser mais cedo. Quando ele passava aqui, eu não sei porque até hoje, eu peço que alguns especialistas em Chaves que eu conheço me digam qual é essa razão para o SBT. Até hoje eu nunca vi uma boa resposta e eu já participei muito de fórum de Chaves, site de Chaves, etc. Eu nunca vi uma resposta satisfatória para o Chapolin deixar de ser exibido. E ali eram momentos em que, geralmente no fim da escola, você tinha aquele momento de paz. Algumas vezes, você tinha alguns episódios que eles eram colocados, esses episódios tinham uma adaptação genial feita pelo estúdio Maga para que eles se acomodassem ao dia em questão do ano, episódio do Dia das Crianças, o Dia da Independência, acomodasse a cultura brasileira, um episódio maravilhoso, lindo, um dos episódios mais lindos do Chaves, que é o do Dia dos Professores, que é um episódio em que o Seu Madruga se infiltrava na sala de aula para fugir, e ia voltar às aulas para fugir da Dona Florinda, e ele acabava tendo que assumir as aulas, que é um episódio genuinamente lindo, genuinamente lindo. Foram 36 anos de alegria, quantidade enorme de alegria, de bons exemplos, também de tristeza, no episódio do ladrão, em outros episódios. E foi uma coisa que vai marcar para sempre a vida de todos nós que participamos disso. Esses 36 anos foram uma época muito, como eu posso dizer, uma época em que muita coisa mudou. A maioria dos filmes e dos desenhos, das coisas que passavam na nossa infância, não passam mais para as crianças de hoje. Não passam mais para as pessoas de hoje na televisão. Parece que ninguém pode ver o que era visto há 10 anos atrás. O Chaves preservava esse senso de continuidade que é essencial a todo aquele que quer aprender. E era um dos únicos programas da televisão brasileira que valia a pena se assistir ainda. Aliás, o SBT é o canal menos ruim da televisão brasileira. Porque ele é o menos ruim? Muita gente fala, por quê? Porque ele é o menos ruim? Porque ele é o único que mantém esse senso de continuidade. E também é o que menos se rendeu a essa decadência que você vê aí. Que menos se rendeu a essa decadência cotidiana.
E o Chaves era um elemento dessa continuidade. E isso sinaliza o fim de um ciclo. Vai deixar saudades. Claro que todos nós podemos ver na internet todos os episódios, tudo. Tem todos faz um trabalho magnífico de postar os episódios na internet, os fãs. Mas foi uma parte da nossa infância que se foi. E essa nova geração que está vindo aí jamais terá a diversão que nós tínhamos. Nunca, não, nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Às vezes passam um dia todo trancados numa escola. Não tá. Com o professor colocando loucura na cabeça dele quando chega em casa, vê malhação para aprender a ser mau caráter. Não dá. Não dá. Não dá. Mas o Chaves continua ainda no YouTube. Eu acho que na Multishow ele continua também. E também nos nossos corações. Pois é fundamentalmente isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, dê o like, comente, compartilhe o vídeo nas redes sociais, seja membro do meu canal e reze por mim. Pois nós nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Mas um forte abraço a todos e até logo.